Eu sou a Giovana Araújo, a sócia especialista em agronegócio na KPMG no Brasil. É um prazer ter vocês conosco na edição de encerramento do KPMG Insights dentro da programação da Feira Virtual da 20ª Conferência Internacional da Datagro. E o tema que escolhemos hoje para o nosso debate estratégico é impacto do ESG no setor, olhando o agronegócio, de uma forma ampla, incluindo o setor sucroenergético, evidentemente. E para falar sobre esse tema, temos aqui alguns convidados especiais que têm muito conhecimento e muita estrada nesse tema. A Ana Grise, sócia da Aveirano Advogados, a Leisa Souza, coordenadora da agricultura da Climate Bond Initiative. E irão se juntar aqui conosco também nesse debate o Fernando Faria, Global Deputy Head do KPMG Impact, e o Sebastião Soares, sócio-líder de ESG Advisory na KPMG Brasil. Bom dia, Ana, bom dia, Leisa, bom dia, Fernando, bom dia, Sebastião. É um prazer ter vocês todos conosco hoje. E é um prazer aí ter todos vocês que estão nos assistindo agora também. A qualquer momento, se vocês quiserem, vocês podem inserir uma pergunta aqui no chat. Sua pergunta é muito bem-vinda. E eu vou passar agora a palavra para o Sebastião Soares, que vai abrir os debates dessa manhã. Sebastião, é com você. Bom, legal. Bom dia, Giovana, bom dia, Ana Grise, bom dia, Leisa, bom dia, Fernando, bom dia a todos os espectadores. Bom, tema pouco interessante, pouco debatido recentemente, né? Acho que eu não preciso falar sobre a importância aí do tema de ESG, mas eu acho que a gente vai ter a oportunidade aqui nesse painel de entender como isso vai ser transformacional aí na agenda e nos modelos de negócio aí das empresas, né? E por quê? Eu acho que o ESG, para mim, ele é uma agenda de transformação, de um legado, de um propósito que as empresas precisam ter para ter um propósito genuíno e um legado além do lucro, né? Eu acho que o mundo tem debatido bastante que os recursos naturais eles são finitos, a necessidade do mundo de reduzir efetivamente a pobreza e a fome. A gente tem visto uma série de eventos da natureza desastrosos que são irreversíveis, né, por conta de mudanças climáticas. Então, a gente vai ter a oportunidade de ver num vídeo aí na sequência que os especialistas estimam que a gente tem 10 anos para a gente tratar esse tema genuinamente, para a gente conseguir reverter todas as consequências que a gente tem vivido nesse momento e os potenciais danosos aí para o futuro, né? E aí, quando a gente fala, talvez, dos efeitos aí de Covid, né, da experiência da Covid, da pandemia, lógico que a gente tem o meio copo vazio, né, com tudo que a gente está vivenciando, mas eu acho que o meio copo cheio, né, se a gente pode falar assim, enxergar assim, eu acho que a nossa experiência pós-Covid ela vai ser uma aceleradora aí dessa agenda de transformação de ESG. Com certeza, os colaboradores, os stakeholders, a sociedade e os clientes vão estar mais exigentes em relação ao engajamento de todos com a temática aí do ESG. E eu acho que essa temática em si, ela precisa ter um propósito e um engajamento genuíno em relação a essa agenda de transformação, né? O ESG, para mim, ele tem duas vertentes. Eu acho que a primeira é esse propósito genuíno das empresas e da sociedade como um todo, efetivamente está engajado nessa agenda de transformação, engajado de deixar um legado e um propósito para as próximas gerações, né? Então, acho que esse é o propósito genuíno, mas você também tem a vertente aí de negócio, né? Nos modelos de negócio que a gente vai falar aqui, de você eventualmente se diferenciar e você se colocar no mercado, demonstrando para a sociedade, para os stakeholders, para os seus clientes, para os seus colaboradores, esse seu engajamento com o tema. E eu acho que se as empresas tiverem esse propósito genuíno de engajar, e obviamente como segundo objetivo, essa diferenciação, esse posicionamento das empresas, as empresas tendem a ter sucesso. Eu acho que a inversa talvez não seja verdadeira. Se o propósito de engajamento com essa agenda
for meramente aí um check in the box, né? Eu acho que isso com o tempo vai ficar muito claro aí para a sociedade, para os stakeholders e para os colaboradores. Então, eu acho que o primeiro mote, como eu falei, é esse engajamento genuíno em relação a essa agenda de transformação. E o segundo mote, obviamente, nessa nova experiência aí dos clientes, dos colaboradores da sociedade, você efetivamente diferenciar aí a sua marca, os seus produtos, os seus serviços em relação a essa temática. Então, antes de passar para o Fernando, aqui é só uma introdução, a gente vai ter a oportunidade de fazer os debates, né, após a apresentação da Ana Grise, da Leisa e do Fernando. Eu queria passar um vídeo e depois o Fernando faria na sequência, vai falar um pouquinho sobre o KPMG Impact, que é uma plataforma aí de como a KPMG eventualmente está endereçando e tratando essa temática tão importante. Então, Márcia, se a gente puder passar o vídeo aí para a gente dar sequência no evento. The world has changed, and it's not just because of COVID. Consumers and employees have increasingly different expectations of the world and the businesses they buy from and work for. Your shareholders and lenders are under pressure from regulators and the market to prove that they're acting responsibly and investing sustainably. All will be making choices about which organisations they work with. So will yours be one of them? Each stakeholder looks at your business through their own lens, and this is your opportunity to choose what's behind it. What is your impact on our planet? What do you contribute to the communities you operate in? And how do you conduct yourself? ESG isn't something you do, it's everything you do, and how you do it. It's your licence to operate, and it's your opportunity to lead. Your ESG strategy must be authentic, embedded in your business strategy, and owned by your board. Your ESG narrative looks right across your business and tells that story to the world. And your ESG metrics help people compare you with others, often via a rating. You'll want to consider how you conduct yourself as an organisation and look to the ethics throughout your supply chain. What part do you play in the community? Is your business inclusive? Are you well governed? And is your leadership diverse and set up to hold the business to account? Look at the impacts of climate change, at the natural resources you consume and the waste you produce. Do you pay fair taxes? Treat your customers and suppliers ethically? And do your employees have safe, fair working conditions, and could they speak out if they see something wrong? Understand where you're strong and can be proud. And know where you're vulnerable and then have a plan to make it better. People will expect you to set clear targets and have the data to measure your progress and report it to the world. They'll want the assurance that what's behind the curtain supports your performance and won't let you down. Your metrics will encourage investment and your narrative will talk to your stakeholders. When you're done, you'll have a resilient business set to thrive in the new reality. And you'll be playing your part to make the world a more sustainable, fairer and better place for everyone. It's the right thing to do. Bom, obrigado Sebastian, obrigado Giovanna. Enorme prazer estar aí com todos vocês, com os meus colegas palestrantes, com esta audiência, para falar sobre um tema que é muito importante. E o timing é relevante, porque vivemos no meio de uma pandemia. E muitos pensariam no início desta crise que todos os temas relacionados com ESG e Impact passariam para um segundo plano. E se é verdade que muitas empresas hoje lutam para sobreviver, e por isso com um foco muito grande nos seus custos, a verdade é que muitas outras empresas estão hoje revendo o seu propósito em função destes eventos recentes derivados da pandemia. A verdade é que para muitos CEOs, para muitos diretores de muitas empresas em todo o mundo,
esta pandemia mostrou o quanto somos vulneráveis enquanto seres humanos. E mostrou também um tema que infelizmente acontece em todas estas grandes crises, é que são exatamente os mais vulneráveis que voltaram a ser os mais afetados com esta crise. E eu acho que as empresas, o setor privado, todas essas organizações entendem que só vão conseguir prosperar no longo prazo se também a sociedade for mais igualitária e respondemos a estes grandes desafios que enfrentamos. Então, isso está levando muitos diretores a rever este tema. Um outro fator, para além do próprio efeito económico da pandemia, é também o efeito que produziu nas suas pessoas. Hoje, as lideranças das firmas estão preocupadas com as suas pessoas, com os seus familiares. Isso mudou muito o foco. Entenderam que sem essas pessoas, sem o bem-estar dessas pessoas, o seu negócio também não iria prosperar. E isso também foi uma chamada de atenção. Um terceiro elemento importante foi a pressão que existe hoje para rever toda a cadeia de valor destes negócios. Não? Hoje percebeu-se que não podemos estar tão dependentes do exterior, temos que revisar nossas cadeias de valor, e temos, sobretudo, que aproveitar esse momento para que essas cadeias de valor sejam mais sustentáveis. Então, todos estes pontos estão pressionando, ou levando mesmo diretores e CEOs de grandes companhias, de médias companhias, enfim, de todo o setor privado, a olhar para o tema de ESG de uma outra forma. E de uma forma em que estes temas de ambiente, estes temas de contributo para a comunidade e estes temas de governança estão imbuídos em todos os aspectos da sua organização. É ajustar o propósito da organização para refletir estes temas. E eu acho que isto é uma mudança fantástica. E é uma mudança que nós temos que aproveitar e temos que garantir que ela vai persistir no pós-Covid e num regresso ao normal. É essencial que isso aconteça. Porque a verdade, e talvez quando olhamos para temas de ESG, nós hoje, KPMG, temos muito focados, enfim, todos eles, mas com um foco particular no tema das alterações climáticas, porque se é verdade para a Covid uma vacina em alguns meses poderá nos fazer ultrapassar esta fase e pensar num novo normal, sim diferente do que era antes, mas num novo normal, o tema das alterações climáticas, suas implicações, seus efeitos nefastos, não vão ser resolvidos com uma vacina. E se não mudarmos de facto agora, e não estivermos unidos naquilo que temos que fazer para descarbonizar a nossa economia, e isso significa descarbonizar todas as atividades, todas as empresas, todo o nosso papel individual na sociedade, não vamos conseguir reverter aí um legado que criamos e que não é positivo para os nossos filhos e para os nossos netos. Nós, de facto, estamos num momento em que ou atuamos ou vamos ter que reconhecer que, por nossa culpa, as gerações futuras não vão ter a mesma qualidade de vida que nós temos hoje, pela perda contínua de biodiversidade, pelos efeitos crescentes das alterações climáticas e pelo aumento das desigualdades que vai resultar de todos esses efeitos das alterações climáticas. Quando, recentemente, nós, KPMG, nós todos os anos fazemos um survey, um questionário um número significativo, muito significativo de CEOs em todo o mundo. Nas últimas edições, não só a deste ano, mas a do ano passado também, mas reforçado neste ano,
o tema das alterações climáticas é elencado como um dos principais riscos, se não o principal risco que hoje as empresas enfrentam. E uma grande maioria deles admitiu que a sua posição na empresa está dependente da forma como ele vai lidar com estes riscos na sua organização. É uma mudança enorme que temos pela frente. E quando passamos, eu acho que todos nós, olhando para estes temas de ESG, se bem se recorda que há 10 anos atrás, a discussão era muito com um departamento de sustentabilidade que tinha acabado de ser criado e que tinha muito uma função de, olha, vamos começar a exigir aqui um reporte de algumas métricas não financeiras, vamos ter que responder a isto. Quando nós passamos desse estado há 10 anos atrás para o que nós temos hoje, obriga a que todo este tema de ESG seja discutido, seja implementado e seja alocado a cada uma das pessoas das organizações uma responsabilidade nesta matéria. E foi por isso que nós, KPMG, também tivemos que ajustar o nosso modelo de negócio. Também nós tínhamos, e temos, na verdade, continuamos a ter, uma área de sustentabilidade dentro da nossa área de consultoria. Mas aquilo que nós entendemos foi, nós temos que estar habilitados, temos que ter todas as competências para apoiar nossos clientes neste ajuste de propósito para refletir os temas de ESG. E isso significa que não é uma conversa só com o diretor de sustentabilidade, é uma conversa com o C-Level e no seguimento dessa conversa com o C-Level é garantir que todos os processos na organização refletem toda a temática de ESG, toda a gestão de risco e toda a estratégia que é criada à volta deste assunto. E essa é a base da KPMG Impact. A KPMG Impact é dotar todos os nossos sócios, todas as nossas pessoas de capacidade para discutir a todos os níveis numa organização, desde o diretor técnico ao C-Level, à pessoa responsável pelos sistemas na empresa, como incorporar os temas de ESG nas suas funções. E é a resposta que nós entendemos ser necessária para exatamente reverter aquele nosso legado. Porque este tema das alterações climáticas, para deixar claro, não é um tema novo. Lá atrás, bem lá atrás e bem antes de 2007, já se discutia este tema de alterações climáticas. Nunca conseguiu ter a relevância. Na verdade, hoje ainda ouvimos pessoas com responsabilidade não aceitando aquilo que a ciência já comprovou. Ainda hoje temos isso. Mas hoje nós estamos numa posição diferente de há 2007. Nós hoje estamos, de facto, numa situação em que, não atuando já, começa a ser muito difícil nós mantermos o aumento da temperatura dentro daquilo que é 1,5 graus, 2 graus, que é considerado o limite pela comunidade científica. Então nós temos estes 10 anos para poder reverter isso, através de incorporar nas empresas, nas organizações e mesmo nos comportamentos individuais o tema das alterações climáticas, para que possamos em 2030 estar numa posição que não é a posição que nós estamos hoje, de gerir pandemias, de gerir efeitos catastróficos de alterações climáticas, de estarmos visivelmente preocupados com aquilo que estamos a deixar para os nossos filhos, mas ter conseguido investir em temas de energia limpa, em termos de infraestrutura sustentável, em termos de ajustar a nossa educação para incorporar isso, em temas de incorporar e implementar igualdade de género em tudo o que é, em todos os setores da economia. Isso é fundamental para deixarmos algo melhor, ou pelo menos com a mesma qualidade de vida
que nós temos hoje para os nossos filhos e para os nossos netos. Nós na KPMG temos uma visão que somos privilegiados. Nós somos privilegiados, nós fazemos parte daqueles 2% da população que tem boas condições de vida. Mas com esse privilégio tem que vir uma responsabilidade. E especialmente nós, KPMG, enquanto uma Big Four que interage com grande parte das empresas deste mundo, nós temos que liderar este debate. E esse também é o grande objetivo, da KPMG Impact. Liderar esse debate é incorporar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em tudo aquilo que fazemos. É ajustar as nossas narrativas nos nossos setores, nos nossos serviços, para que possamos ajudar nossos clientes a cumprir com a Agenda de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, na Agenda 2030. E incorporamos isso na nossa visão, incorporamos isso na nossa missão, porque entendemos, se queremos ajudar nossos clientes, nós primeiro temos que demonstrar que incorporamos todos estes temas no nosso propósito também. E isso significou poder, perante os nossos clientes, e por termos incorporado estes temas no nosso propósito, alinhar uma oferta de serviços que cobre aquilo que nós entendemos ser os grandes desafios que organizações, que governos enfrentam hoje em dia. Então temos um pilar muito focado em temas de ESG e sustentabilidade, tratando de temas como supply chain e uma supply chain ética que incorpora temas de direitos humanos, serviços relacionados com gestão de riscos em ESG, ajudar nossos clientes a definir a sua estratégia de ESG, e também tratar dos temas de economia circular, porque entendemos que são fundamentais para, mais uma vez, revertermos nosso legado. No tema de desenvolvimento económico e social, garantir que o nosso mundo passa a ser um mundo mais igualitário, com menos diferenças sociais, em que endereçamos naquilo que fazemos em infraestrutura, naquilo que são os programas de governo, e endereçamos as necessidades dos mais vulneráveis. Porque, mais uma vez, e dito por World Business Council for Sustainable Development, as empresas só vão prosperar se, de facto, a sociedade também prosperar. Ou, dito de outra forma, não vai haver sucesso no longo prazo se, de facto, a sociedade continuar a falhar na resposta àqueles que são as principais preocupações e as principais vulnerabilidades que ainda hoje temos. Um terceiro pilar da nossa atuação é à volta do tema de Sustainable Finance. E isso também é muito, para quem está neste setor, eu não escondo, é também um desenvolvimento fantástico que tivemos nos últimos anos, uma alocação cada vez maior de capital para projetos que sejam sustentáveis. E eu acho que isto é uma mudança relevante e alinhado com aquele reconhecimento que, com o privilégio, vem responsabilidade. Eu acho que o setor financeiro entendeu também isso e muitos hoje estão desenvolvendo fundos específicos para endereçar projetos sustentáveis e empresas sustentáveis, e já estamos vendo isso também aqui no Brasil. Uma quarta área tem a ver com as alterações climáticas e a descarbonização. Todos nós temos que adotar metas de sermos neutrais em carbono. É imperativo todos fazermos isso, e é algo que também queremos ajudar nossos clientes nessa matéria. Isso significa crescimento ainda maior, como aliás já temos visto, naquilo que são projetos de energia renovável, mas também de avançado para uma mobilidade muito mais sustentável, uma mobilidade elétrica com menos emissões de carbono. E uma quinta área que, na verdade, é transversal a todos estes pontos, que é exatamente o tema de mensuração de impactos, de reporting de impactos,
e até de validação desses mesmos impactos. Eu acredito piamente que aquilo que não é medido é difícil depois de responsabilizar. E isso também é uma responsabilidade para nós enquanto KPMG, porque temos, obviamente, uma função de trazer confiança para o mercado, e o mercado hoje exige que, para além das métricas financeiras que hoje as empresas reportam, temos que começar também a validar aquilo que são as métricas não financeiras. As empresas têm que ser chamadas a reportar isso, precisam de apoio para isso, e por isso, não surpreendentemente, recentemente nós, em conjunto com as outras Big Four, porque entendemos que juntos temos muito mais poder para influenciar o mercado, nós, em conjunto com as nossas concorrentes e com o Fórum Económico Mundial, publicámos recentemente um documento exatamente para, pelo menos, começar esse debate de standardização de medidas e de métricas não financeiras para que juntos possamos contribuir para um mundo melhor. E essa é um pouco a mensagem que eu queria deixar para todos. Estamos muito engajados neste tema. É o tema que vai definir se de facto vamos deixar algo de bom para as próximas gerações. Nunca eu acho que antes houve uma pressão tão grande sobre uma geração para reverter esse legado. E nós, KPMG, queremos estar aí ajudando cada um de vocês a cumprir com esse desígnio. Giovana, vou parar aqui e vou passar para si. Obrigada, Fernando. Excelente considerações. Eu, sem mais delongas, eu já vou passar a palavra então para a Ana, para as considerações dela. Joia, Giovana, bom dia. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, nesse super evento da KPMG, da Sagro. A gente tem um público seleto também, então vamos passar por algumas informações depois dessa super apresentação, primeiro do Sebastião e agora do Fernando, que foram assim, excelentes e muito diretos aos pontos mais relevantes. Eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho qual é a minha experiência com esse tema, tá? Então, usando o meu background aqui, que é de regulação, o que eu quero mostrar para vocês no primeiro momento é o que é esse ESG, que é o passo principal aí e o inicial de toda a conversa. Quando a gente fala de ESG, vindo de trás para frente, começando pelo assunto relativamente mais simples, não simples de implementar, mas o simples de delimitar, o que cabe dentro do G? O G a gente está falando de governança corporativa. Então, são as nossas reuniões de board, é a nossa estrutura de decisão, a nossa estrutura de supervisão dentro das empresas. Para isso, eu tenho uma regulação posta, se eu estiver falando das sociedades anônimas, de capital aberto, capital fechado, ou eu tenho a minha autorregulação que vai determinar como é que eu conduzo as minhas decisões dentro do meu negócio. Mas o G é a letrinha dos três aí mais fácil de delimitar o que cabe. Qual é a discussão que está nele de governança corporativa? Se a gente for para o S, então, indo de trás para frente, o que cabe dentro do S? Eu tenho uma dimensão de assuntos já enorme de base regulatória. Eu estou falando primeiro dos meus empregados, e aí direto e indireto, então a gente pode generalizar para os colaboradores, é dentro do meu negócio o que eu faço, e aí eu tenho uma base de regulação trabalhista, uma base de regulação de normas de saúde e segurança do trabalho, por exemplo. Mas o S pode ser também o meu consumidor. E aí eu tenho uma base regulatória do direito de consumidor. E o S pode ser também aquele S da comunidade, que direta ou indiretamente é impactada pelos meus produtos e serviços. E além disso, aqui, no direito de vizinhança, eu posso ter a minha relação com a comunidade, na parte dos colaboradores, meu direito do trabalho, as normas de saúde e segurança, consumidor, a base do direito do consumidor. Mas além disso, o que eu tenho dentro do S? Uma infinidade de assuntos. A exemplo das discussões sobre diversidade de gênero e de raça, principalmente quando a gente fala aí dos topos de cadeia tomadores de decisão. Portanto, o S é extremamente amplo. Cabe uma gama de assuntos de base regulada e de base não regulada. E aí, se a gente for, então, para a última letrinha, que é o nosso E, o assunto toma uma dimensão muito maior.
O Fernando já mencionou a parte da mudança climática, e sim, ela é o primeiro grande assunto discutido dentro do E, e quando a gente fala de mudança climática, traduzindo isso para a nossa base regulatória, o que vale aqui no nosso país, a gente está falando de emissão de gases de efeito estufa. Mas, além disso, eu vou ter uma infinidade de assuntos ambientais. Eu vou ter, por exemplo, como é que eu faço a regulação de água e como é que eu faço captação de descarte de efluente. Eu tenho minha interação com o solo. Eu posso ter os passivos ambientais relacionados à contaminação ou eu posso ter as áreas protegidas aí pelas normas ambientais. Mas eu posso ter também, por exemplo, a parte dos resíduos e a gestão desses resíduos e os efluentes que eu mencionei. A infinidade de assuntos dentro do E é maior ainda, ou aí concorre muito bem com o S. Nessa base do E, eu tenho assuntos usualmente regulados. E para dar um melhor exemplo, quando a gente fala de mudança climática, o que eu tenho de regulação aqui no nosso país? Como é que eu posso emitir gases de efeito estufa? Quais são os padrões com os quais eu tenho que cumprir? Mas, além disso, quando a gente vê todas as discussões, por exemplo, em relação a áreas protegidas, conservadas, que fazem sequestro de carbono de base florestal, eu não tenho uma regulação mandatória para esse assunto agora. Quando eu trabalho com esse assunto, ele é um assunto que vai na base de autorregulação e de eu querer ou não participar de um mercado de carbono para esse setor. Como é que eu implemento, então, essa história de ESG? De novo, no meu viés regulatório para passar minha experiência para vocês. O assunto é top-down. Ele precisa estar na pauta do Conselho, que o Fernando também já referiu, e ele precisa estar na pauta dos executivos que dirigem a operação. E ele precisa ser sempre avaliado em dois vieses. O viés de risco, do gerenciamento desse risco, e o viés das oportunidades via inovação. Além disso, é essencial que o negócio tenha sua decisão em relação ao que eu quero no longo prazo e o que eu quero no curto prazo. Se a visão continuar sendo exclusivamente de retorno no curto prazo, e eu tiver lá o meu trimestre para apresentar os números, do fundo do meu coração posso dizer para vocês que depois de 20 anos trabalhando com muito foco no E, não vai rolar. A gente não consegue ter uma compatibilidade entre ESG de base de regulada e, além disso, todos os outros assuntos que eu posso colocar aqui e resultados de curto prazo. Eu preciso que isso seja parte de um planejamento estratégico de longo prazo e que me assegure aí todos os resultados em cada uma dessas letras que eu vou decidir trabalhar. E, por óbvio, para que isso seja efetivo, falta uma outra perninha da história, que é a reavaliação de remuneração dos executivos. Se eu tenho um executivo que recebe informação que ele precisa entregar um resultado no curto prazo, que é o que a gente teve, pelo menos, até pré-pandemia, o ESG também não vai funcionar. Ou ele vai ser um ESG do tal do rainbow washing, né? Que agora não é mais green, com base nos ODS é rainbow washing. Eu vou poder colocar a informação que eu quiser para o mercado, mas efetivamente eu não vou ter essa informação sendo trabalhada na prática de forma concreta. Por quê? Eu preciso que as métricas de remuneração estejam vinculadas a cumprimento de metas ESG. Sejam lá quais elas forem, mas eu preciso ter essa comunicação. O executivo tem que entender que atingir aquele resultado específico, seja ele financeiro ou não financeiro, dentro de cada uma das letras, ele precisa estar conectado com a meta de remuneração e com o bônus. Então, é aí que a gente vai dar segurança para que o executivo busque efetivamente a concretude nas ações de ESG. E aí, nessa validação regulatória, o que eu queria mostrar para vocês e por que isso é tão importante? O que me deixa tão preocupada hoje em dia com o nosso rainbow washing ou com o boom de ESG que a gente tem? Eu falei que eu trabalho com ambiental há 20 anos. Isso aqui é um exemplo de 2018. Então, bem fora da nossa bolha de ESG do momento, pré-pandemia, outro mundo. O que eu vejo com muita regularidade, ou eu via, e espero nunca mais ver, as informações ambientais ou aí de ESG vinculadas sempre com um probleminha na validação. E qual que é esse probleminha? Isso aqui é um caso prático para vocês entenderem. A CVM instaurou um procedimento depois que ela recebeu uma notificação do Ministério Público de um caso do Rio de Janeiro. O que o Ministério Público fez? Existia uma empresa com problemas ambientais e todas as esferas ambientais regulatórias, então civil, administrativo e penal, já estavam em andamento. O Ministério Público não tinha mais o que fazer. Mas eles detectaram que o site dessa empresa, o website,
passava informações sobre eu tenho todas as licenças e eu vou fazer aqui um investimento de X milhões em assuntos ambientais. E essas duas informações, elas não representavam a realidade. Primeiro porque não tinha licença, ela operava sobre um termo de ajustamento de conduta, aí, com discussões jurídicas sobre validade. E em segundo, e mais preocupante, o investimento de X milhões que ia ser feito, na verdade, era o valor correspondente às multas que aquela empresa havia recebido do órgão ambiental estadual. A CVM, com essa informação, instaurou um processo administrativo e, de fato, neste momento, como existia aí uma informação veiculada de forma incorreta que prejudicava investidores, sendo uma SA aí com ações transacionadas, ela pediu que a empresa retirasse as informações do site, aí houve uma negociação, fez um acordo, o diretor de relações institucionais acabou pagando uma multa de R$200 mil e o processo foi encerrado. Mas isso é para vocês verem como é importante a gente tratar da validação que o Fernando também colocou aí no 5º eixo de trabalho que a KPMG tem. Esse aqui já é um exemplo muito mais recente, ele é de ESG. Me preocupa muito quando a gente fala do uso de ranking, e acho que aí depois a gente vai entrar nesse assunto também, mas só para mostrar para vocês. Isso aqui é uma empresa, uma indústria têxtil lá no Reino Unido, que foi listada em um ranking ESG de uma empresa super reconhecida. Ela foi listada como AA, e logo depois, semanas depois, isso aconteceu em julho, tá? Semanas depois, foi detectado que havia um problema na cadeia de fornecimento em relação a trabalho análogo à escravo. A gente está falando de S. A empresa teve que, de fato, refazer o ranking e a indústria têxtil aí teve um downgrade e virou só A. Mas isso é muito recente. E óbvio que aqui a gente está falando de cadeia de fornecimento, porque a validação das informações é muito mais difícil. Mas são assuntos que levam a gente a pensar, de fato, como é que a informação de ESG está sendo monitorada, está sendo validada, está sendo reportada. O Fernando já mencionou, acho que a gente tem um ótimo primeiro começo aí com o trabalho da KPMG e das outras empresas, junto com o Fórum Econômico Mundial, para que a gente tenha padrão para fazer verificação e padrão de reporte, porque sem esse padrão, o que a gente tem hoje é ESG é o que eu decidi, da forma que eu decidi, e eu reporto o que eu também decidi. E nesse mundo a gente sabe que não vai dar muito certo o resultado daqui a um ano e meio, quando a gente começar a avaliar efetivamente o que estava por trás das informações. A gente também tem, por exemplo, a CFA fazendo aí uma consulta em relação à potencial harmonização. E aí eu quero trazer um outro item aqui para vocês começarem a pensar. Isso é tudo muito recente, mas é uma campanha que o Instituto Escolhas fez, que é um think tank assim, super reconhecido aqui no país, falando que, olha, então vamos começar a avaliar, aqui vem um pouco do E e do S junto, da onde vêm os nossos produtos? Se a gente estiver falando aí de um mercado financeiro investidor, principalmente, nesse momento de juros baixos, em que a gente tem o ouro bombando, como é que você, investidor, por exemplo, para não dizer a gente que lá atrás podia comprar joia, mas você, investidor, como é que você valida a origem do ouro que você está investindo? Você sabe se esse ouro não está vindo de um garimpo legal que está, de fato, ajudando no desmatamento ou nas queimadas da Amazônia? Então, este tipo de questionamento, como é que é feita a validação? Então, quando as DPVMs lá compram pela primeira vez o ouro e o ouro entra no mercado de investimento, no mercado financeiro. A gente sabe disso? São algumas avaliações que precisam ser feitas e certamente a base regulatória vai ter que ser muito melhorada e muito mais transparente daqui para frente. Outro caso, só para lembrar também, foi esse caso relatado aí pela Reset de forma magnífica logo no comecinho, no Reino Unido, em relação a Tesco, é um caso público, e o questionamento que o Greenpeace havia feito sobre qual é a origem dos produtos que eles disponibilizam na cadeia de alimentação deles, nos distribuidores. E, obviamente, que a gente está falando de novo de rastreio, de traceability dos produtos para saber de onde eles vêm. Quem achava que, olha, tudo bem, mas ainda está longe da gente ter que se preocupar com a cadeia de fornecimento, e aí eu estou falando de aspectos ambientais e de aspectos sociais, por óbvio, acho que vai ter uma surpresa, ou já teve uma surpresa agora durante esses meses de pandemia. O resultado dessa discussão lá no Reino Unido é que a gente tem hoje um projeto de lei em andamento que pode afetar o Brasil, porque a gente pode enfrentar aí mais barreiras não tarifárias, agora de base ambiental, se eu não conseguir comprovar que os produtos que eu mando para serem comercializados lá têm origem correta, onde há conformidade legal, e conformidade legal ambiental e conformidade legal social. E aí, para fechar com vocês, eu queria colocar
de novo, olhando o meu ponto de vista aqui de regulatório e puxando o assunto do Fernando em relação à mudança climática, quantos de nós já fizeram revisão dos contratos sob a ótica de mudança climática, emissão de gases de efeito estufa, deixar de configurar caso fortuita ou força maior? Muito pouco, certamente. Então, aí eu recomendo muitíssimo que a gente olhe esse projeto, esse Climate Contract Playbook, que é do Chancery Lane, porque ele dá todas as dicas sobre como é que eu tenho que reavaliar as minhas cláusulas de contrato, e desde o mais simples, tá, gente? O meu contrato de locação, se o imóvel ficar em alguma área, por exemplo, sujeito à inundação, que vai ser mais constante daqui para frente, até contratos mais complexos de EPC. Como é que eu começo a olhar agora para a mudança climática como possivelmente fora de força maior, implicando pagamento de prêmios de seguro ou em não indenizações? Isso é muito relevante. E o que eu queria só fechar para vocês a gente está aqui conversando, tem um mundo de informações sobre ESG, o intuito é que a gente faça essa incorporação de ESG em planejamento estratégico, visando longo prazo, para assegurar a sobrevivência do negócio e retorno do acionista. E pode ser que a gente tenha agora um grande impulso do governo, porque foi publicada nesta semana, no dia 26, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, decreto 10.531, tá? Lá assinado pelo presidente, com o Guedes junto, o Ministério da Economia on board, foi quem ditou as regras para isso. E eles avaliam o cenário macroeconômico em 5 eixos. Um eixo é ambiental e um eixo é social. E aí vou deixar a pergunta aqui para vocês. Quando vocês imaginaram, porque eu nunca imaginei na minha vida, que eu veria um decreto publicado do governo federal fazendo um planejamento para 12 anos, aí eu diria quase 11, porque é 2031, em que 2 de 5 eixos para o cenário macroeconômico são o E e o S, que a gente está discutindo aqui. E no E, as diretrizes principais lá listadas no desafio 4 são, olha, a gente precisa fazer incorporação da variável ambiental nas tomadas de decisão econômica. Então, é com isso que eu vou fechar aqui, com essa charge fantástica que a gente tem de um artista italiano, para dizer que a gente precisa fazer a conjugação do ESG para assegurar que as nossas atividades econômicas sobrevivam, para permitir que a própria humanidade sobreviva, tá bom? Agradeço, eu tenho 2 livros publicados, trabalho há 20 anos com isso, é um prazer estar aqui com vocês, é uma causa maravilhosa. Excelente, Ana. Muito interessantes, né? Essa sua perspectiva regulatória, né? Ótima apresentação. Eu queria então passar agora a palavra para a Leisa, né? Para a gente ter um pouquinho essa perspectiva financeira também, né? Desse tema. Leisa, é com você. Bom dia a todos, obrigada, né, pela KPMG, pelo convite. A gente está debatendo, né, esse tema tão importante, então acho que a gente realmente começou, né, com o Sebastian e com o Fernando mencionando um pouco, né, acho que a importância do ESG, como isso está vinculado à parte de mudanças climáticas, que vai entrar um pouco no que a CBI vem fazendo. E eu acho que muito importante o que a Ana mencionou em relação a todo esse rainbow washing, né, antes era só green, mas a importância, então, de você realmente saber e ter, enfim, uma definição clara, e aí entra o trabalho da CBI nessa parte de finanças verdes, que também faz parte, né, desse universo de ASG. E, bom, começando, eu só vou falar um pouquinho da Climate Policy, porque eu acho que sempre vale, então, a pena mencionar o que a gente faz. Então, olhando, né, para essa parte de financiamento e trazendo, a gente trabalha, né, com vários investidores, e os investidores que, né, estão olhando para finanças sustentáveis, eles estão olhando, né, especial para o ESG, então são investidores de impacto e investidores que estão buscando por isso. Então, eu acho que o Sebastião mencionou algo muito importante, né, no início, que realmente, eu acho que acesso ao mercado. Então, quando a gente está falando em ESG do lado da empresa, realmente é um acesso ao mercado e acesso a uma nova forma, uma forma alternativa de financiamento. Então, muito do que a gente faz aqui, né, no Brasil e no mundo em geral é trazer e falar um pouco, né, de títulos verdes, mas finanças, enfim, sustentáveis no geral. Acho que dentro, né, do que a Ana mencionou, uma temática muito importante é a coordenação e definição de critérios. Então, por que é elegível? A CBI foi a primeira a lançar uma taxonomia, então a gente coordena a definição de critérios setoriais. Isso é muito importante para trazer essa transparência e realmente entendimento do que está sendo feito em termos de investimento e, enfim, acompanhando
a evolução desse mercado de finanças sustentáveis, especialmente, né, o nosso foco são títulos verdes, mas a gente tem olhado para esse universo de títulos temáticos mais amplos. A Ana mencionou, né, títulos vinculados, né, à ODS, que são uma forma, tem títulos sociais, sustentáveis. Então, tem vários títulos temáticos que eu vou abordar aqui durante a apresentação. E a gente lançou, semana passada, um relatório recente que olha, né, desses diferentes títulos e também muito títulos agora que a gente tem, né, com a pandemia, títulos de Covid que olham muito essa parte também de recuperação econômica. Então, para quem tiver interesse, está no nosso site. Então, olhando, né, que eu coloquei a ESG, né, a sigla em português, mas, né, olhando o ESG, a gente tem vários, enfim, temas que já foram abordados, né, pelos meus colegas aqui em relação à preocupação realmente, né, com o meio ambiente, títulos, rótulos, né, e tem vários rótulos dentro do ESG em relação, né, à parte de finanças sustentáveis. Então, quando a gente está falando, né, dessa parte de financiamento, a gente está olhando para diversos títulos temáticos. O principal que eu mencionei aqui são os títulos verdes. Então, nos títulos verdes, né, 100% dos recursos captados, eles estão indo para projetos de ativos que são elegíveis, o mesmo para títulos sociais e para títulos sustentáveis em relação ao uso de recursos em que eles estão olhando. Então, né, se tem essa análise, e a KPMG é um dos verificadores acreditados do CBI no mundo. Depois eu vou entrar mais, então, essa parte de verificação e de você realmente saber, né, onde o recurso está indo, você tem esse monitoramento também. E títulos ODS é algo que é mais visto aqui na América Latina em relação ao alinhamento com os ODS, e mais recente, títulos de transição. E os títulos de transição, eles acabam trazendo esse olhar um pouco mais para a empresa, então realmente, né, para o ESG, e como a empresa ela vai fazer essa transição em relação a mudanças climáticas. Por que eu digo isso, né? Quando o mercado de títulos verdes ele começou lá em 2007, né, com a primeira emissão, e depois realmente criando um volume maior em 2014, né, você tinha muito esse olhar para o que estava sendo financiado. Então, olhar, né, para os ativos e projetos, para onde o recurso está indo, né? E hoje o investidor ele também quer saber a estratégia da empresa, né? Então, você como empresa, né, qual que é a sua estratégia a longo prazo realmente para você mudar a forma que você está investindo e os ativos e projetos que você está investindo aqui, reiterando, né, os que os demais colegas falaram realmente para garantir, enfim, uma sustentabilidade a longo prazo. Bom, aqui também trazendo um pouco dessa evolução de títulos temáticos. Então, a gente vê o mercado aí de títulos verdes começando mais a ganhar força em 2013 e crescendo exponencialmente né, durante os últimos anos. Em 2019, a gente teve 258 bilhões de títulos verdes emitidos no mundo. O Brasil representa uma porcentagem pequena, segundo o maior mercado da América Latina, mas eu vou entrar isso mais para frente também. E vendo também essa evolução de outros títulos temáticos. Então, a gente acaba falando muito de título, a gente está falando de dívida, mas também de empréstimos. Então, aqui você vai ver, né, que tem empréstimos verdes, títulos títulos de sustentabilidade, títulos vinculados a metas de sustentabilidade, que também é algo mais recente, né, de 2017 para cá. Então, tem uma forma e uma gama muito ampla em termos de investimento. E olhando aqui um pouco, acho que a Ana mencionou, né, toda essa parte regulatória, até a preocupação em relação, né, a como você olha e você realmente traz, né, para você não ter um greenwashing ou um rainbow washing. Então, o ICMA, a Associação Internacional do Mercado de Capitais, eles publicaram, né, princípios gerais em relação a trazer melhores práticas. Então, a gente olha para os títulos temáticos e olha para o uso do recurso. Então, quando você fala em financiamento sustentável, a primeira coisa que você vai olhar, e a primeira pergunta, na verdade, quando a gente conversa, né, com potenciais emissores, é para onde vai, né, para que o recurso está sendo utilizado. Então, dentro, né, de uma operação verde, eles estão indo, né, para projetos com claros ganhos ambientais, né, ou energia renovável, ou adaptação, projetos de agricultura sustentável, infraestrutura também sustentável, entre outros. Os títulos sociais, né, vão abordar questões sociais, então a questão de, né, trabalho, pobreza, vulnerabilidade, trabalhando com grupos, né, que são vulneráveis, e tudo isso se juntando, você tem o título sustentável, que é uma combinação de projetos verdes e projetos sociais. E onde entra a CBI nisso? Lá em 2010, a gente criou o Climate Bond Standard, que traz um pouco mais de granularidade em relação ao que você precisa olhar dentro de uma operação. Então, aqui a gente está falando mais de um
certificado, e a gente tem um certificado, e hoje a gente é a única certificadora de títulos verdes do mundo, que traz e coloca esse rótulo em relação ao verde, né? Então, o Climate Bond Standard, ele é um manual que traz, né, o que pode ser rotulado, como você rotula, como que é dado, feito o relatório anual, quem são os verificadores, todo esse ecossistema em relação ao financiamento verde. E aqui a gente já coloca, né, não é um padrão financeiro, eu brinco que, né, antes de você rotular, você tem que, claro, ter uma boa estrutura financeira, e aí o rótulo verde, né, ele vem e adiciona isso, né, porque ele vai falar para o investidor que tudo que está ali naquela operação está indo para projetos 100% para financiar ou refinanciar projetos que são elegíveis. E aí aqui, olhando a taxonomia que a CBI fez, e hoje a gente tem, né, outras taxonomias sendo feitas ao redor do mundo, da CBI foi a primeira, a gente também tem a taxonomia da União Europeia, que é uma taxonomia para sustentável, e aqui, né, a gente olha 8 áreas da economia, então a gente tem energia, transporte, água, edificação, uso da terra, indústria, resíduos e TI, e tudo com a bola azul já é o que a gente tem critérios setoriais específicos que a gente pode certificar. Então, olhando então, aqui, né, pro que a gente está conversando essa semana, né, o de agricultura e o de bioenergia são 2 critérios relevantes, e a gente tem dentro disso, né, então, métricas muito claras do que se enquadra ou não como elegível e como verde. E isso, né, acaba direcionando muito o mercado, porque você, como potencial emissor, você vai saber o que o mercado, né, os investidores estão demandando, porque a elaboração dessa taxonomia, ela começa com um grupo de especialistas, né, um grupo de indústria, abre para consulta pública e depois ela é chancelada por investidores. Então, acaba sendo uma diretriz bem clara do que você precisa em relação às métricas. Inclusive, acho que um ponto que a Ana levantou que é muito importante é toda essa questão, por exemplo, para a parte de bioenergia, de matéria-prima, de feedstock que é certificado, se tem desmatamento, o mesmo para a agricultura. Então, olhando muito essa questão do desmatamento, sendo legal e ilegal, para trazer isso. Então, o investidor, né, ao olhar a taxonomia, ao olhar esses critérios, ele entende muito bem o que o emissor está cumprindo e fazendo, e tem essa segurança que, né, não tem greenwashing ou rainbow washing ou qualquer forma, né, que realmente esses projetos são robustos e que as credenciais são robustas. Então, a CBI é certificadora, né, onde entra essa parte também, eu acho que de assurance e de realmente verificação. A gente, né, na CBI, a gente tem uma lista de verificadores acreditados, a KPMG é um dos nossos parceiros, então eles vão olhar o checklist e, né, com a metodologia do CBI, ver esse checklist e trabalhar com o emissor para ver se tudo isso realmente está sendo feito. Ele vai fazer um relatório, submeter para a CBI e a gente aprova e emite a certificação. Um ano depois, uma operação certificada, o verificador ele volta e também vai fazer essa análise em relação ao que realmente está sendo financiado. E aí, né, o uso da taxonomia, eu acho que isso é importante para saber. Então, assim, realmente é muito para emissão de títulos verdes, né, títulos rotulados, certificados, para avaliação de pipeline. Então, se você não sabe o que você tem no pipeline, no portfólio, o que se enquadra ou não, então a taxonomia ela acaba trazendo e orientando. Então, você consegue, né, através também dos critérios setoriais, olhar o que se enquadra ou não dentro de uma operação, engajar com investidores também, trazendo, né, um pouco o que está sendo feito em termos do verde, para empréstimos também, então vários empréstimos estão sendo feitos também com essa taxonomia, guia para investidores, transparência, então eu acho que esse é um ponto fundamental em relação, né, ao que está sendo financiado, e o green tagging também, que, né, você olhar e alinhar com a taxonomia que está sendo pedido ali. Bom, em relação aos benefícios, né, para investidores e emissores, aqui está faltando o quadrinho dos emissores. Então, em relação aos investidores, a gente tem visto, né, muito essa questão do ESG. Então, eles olham porque a gente tem essa correlação entre um bom desempenho, né, financeiro e um bom desempenho, né, ambiental e social de governança. E aqui, né, eu menciono 4, mas um dos principais é essa questão da transparência, né? O investidor ele sabe exatamente onde o recurso dele, né, onde o dinheiro dele está indo com a rotulagem verde. Em relação aos benefícios, né, para os emissores e porque isso está ganhando também tração, é uma fonte adicional, enfim, de financiamento. Então, você ter o rótulo verde, você está abrindo aí né, o acesso a financiamento e uma diversificação grande. Então, a gente já escutou também de emissores, se eles quisessem ter fechado, né, enfim, a operação com 100% de novos investidores, isso seria possível.
E como a gente tem ainda não tanta oferta no mercado, a gente tem uma demanda já muito grande, especialmente fora no mercado internacional, o rótulo verde acaba também se posicionando em relação a acesso a novos investimentos. E olhando aqui para o Brasil, né? Como eu mencionei no início da apresentação, o Brasil ele é o segundo maior mercado da América Latina. A gente só está atrás do Chile devido às emissões soberanas do país no ano passado e esse ano. Mas em termos de números de estudos emitidos, nós somos o maior. E para onde que, né, os recursos estão indo? Estão indo especificamente para energia e para o uso da terra, né, que são os dois principais setores mais financiados no Brasil, e o uso da terra, especificamente as grandes papeleiras que emitiram, e a gente espera agora ver cada vez mais vindo do setor de bioenergia e do setor de agricultura também. Então, aqui é só, né, uma análise em relação ao primeiro título do Brasil que foi emitido em 2015 pela BRF, e essa evolução. Em 2018, os títulos caíram, mas foi em relação ao mercado mundial, não foi algo específico para o Brasil, foi em relação ao mercado mesmo. E aí, em 2019, crescendo, 2020, né, claro, com a pandemia, também uma pequena retração, mas em termos de mercado mundial, e um novo crescimento também. Bom, era isso um pouquinho que eu tinha para falar, passar a palavra para a Giovana. Obrigada, Leisa. Excelente aí seus pontos de vista, né? Toda essa sua experiência aí no mercado financeiro, particularmente aí com os títulos verdes, né? E eu queria então convidar todos vocês, né, para a gente iniciar aí uma rodada de debates, né? Aproveitar aí todas essas expertises, né? E talvez para começar, então, a gente viu, né, aqui com o Fernando, o ESG, uma agenda ampla, estratégica, ela tem que dialogar aqui com o propósito das empresas, né? Cada pilar de ESG é uma avenida de riscos, né? A Ana trouxe vários riscos aqui regulatórios, mas também oportunidades, as oportunidades, por exemplo, de financiamento e a toda a percepção de valor junto à comunidade financeira. E aí, pensando nas pessoas que estão ouvindo, né, nas empresas, né, por onde começar a estruturar uma agenda de ESG? E a gente fez essa pergunta ao longo desses debates dessa semana para uma das grandes lideranças do setor, e ele nos deu uma resposta muito interessante. Comece pelas métricas que você consegue quantificar, né? Então, eu queria começar esse debate com vocês justamente sobre os critérios e métricas ESG, né? E trazendo um pouco para a realidade do agro também, como compatibilizar, quer dizer, toda esse desafio essa necessidade, eu diria, de uniformização com todas essas peculiaridades do agronegócio, e particularmente do agronegócio aqui no Brasil. Né? E talvez eu queria, então, começar com a Ana. Ana, se você pudesse dividir um pouquinho conosco tua opinião, né, sobre por onde começar, né, toda essa questão, né, das métricas, mas particularmente, se você pudesse explicar para a gente como esses rankings ESG são elaborados, né, e validados, e como usá-los aí para embasar um processo de tomada de decisão. Joia, vamos lá então, Giovana. Começando pelos rankings e como é que eles são construídos. Eles funcionam da mesma forma que todos os nossos relatórios de sustentabilidade sempre funcionaram, ou no formato em que a própria CVM recebe as informações ambientais lá dentro do formulário de referência. Então, o primeiro passo para formar um ranking eu envio um questionário para a minha empresa-alvo e ela vai responder as perguntas que estão lá. Com as respostas em mãos, eu vou buscar os relatórios que eu tenho publicados, principalmente o de sustentabilidade, se ele ainda tivesse colado no relatório financeiro, e vou buscar dados disponíveis também na NET em relação à empresa-alvo. O analista conjuga todas essas informações e cria o seu ranking. E aí a minha primeira pergunta fica: como é que a gente tem uma pessoa do setor financeiro que não tem embasamento regulatório em nenhum dos 3 itenzinhos aí da letra, consegue fazer essa avaliação, valida as informações e coloca elas no ranking? Para mim, esse é um sistema muito, muito frágil.
Se a gente for só avaliar informações não reguladas, então, por exemplo, dados em relação à diversidade, o que eu tenho de diversidade de raça ou de gênero dentro da empresa-alvo, ele vai usar o dado e também não tem como compará-lo. Mas e toda a parte que é efetivamente regulada, como é que ele comprova, se a gente for para as mudanças climáticas aí? Primeiro item, como ele comprova efetivamente que eu estou falando que, olha, eu tenho aqui, eu cumpro as normas de emissão conforme os padrões do país e, além disso, eu tenho outros projetos já de sequestro de carbono voluntário. Então, a validação não existe. Então, não tem validação. Eu trabalho com informações disponíveis que vieram num questionário que também não foi validado, porque não é um questionário que sobe para o CEO assinar, ok? É o questionário que a gente conhece no mesmo formato de envio das informações para o CVM, por exemplo. E aí o processo fica muito frágil em relação à validação das informações usadas para construir ranking. E para a sua próxima pergunta, Giovana, que a gente sempre conversa é assim, se eu fizer um paralelo em relação às normas ambientais, que são relativamente novas, eu pegar aqui a parte de resíduo que se aplica para o agro, eu tenho que fazer aí uma tal de logística reversa. E a norma é nova e eu tenho que ver quais os resíduos que eu gero na minha planta de beneficiamento, na minha planta aí de industrialização para gerar o álcool. Como é que eu começo? É a mesma pergunta para o ESG. Faz o diagnóstico primeiro, entende o que é que você tem que cabe dentro do E ou do S. O G é fácil, é só governança, então aí ele está um pouquinho até destacado da discussão. Mas você tem que começar com o diagnóstico, entender o que é que você tem e aí olhar as linhas que você quer dentro de cada letra, como eu tinha colocado. Fez o diagnóstico, tem um relatório, você vai desenvolver um plano de ação. E é um plano de ação com os tais thresholds ou as prioridades. Eu consigo atacar essa primeira faixa, que para mim é mais importante, e é o primeiro relato que eu vou fazer. E aí você faz a sua programação em fases para conseguir atingir todos os outros itens dentro de cada letra com os quais você quer trabalhar. Por enquanto, você trabalha com os itens que você quer dentro de cada letra. Eu espero que em algum momento aí a gente tenha, por exemplo, o trabalho de vocês lá com o Fórum Econômico Mundial, aí sendo mandatório, a gente tendo o governo brasileiro impondo, ou a gente tendo já os impactos indiretos da taxonomia da União Europeia, depois do final de 2021 e 2022, aqui, para que a gente comece a reportar de uma forma que os dados sejam comparados. Está no mudo, Giovana. Está no mudo, Giovana. Fernando, algum comentário? Sim, na verdade, sim, concordo em absoluto com a Ana, obviamente. Eu só acrescentaria que o tema não é só mensuração. Tá? Nós já fazemos mensuração de métricas não financeiras há bastante tempo. Claro que queremos standardizar, porque hoje cada empresa mede como quer, e, obviamente, esse não é o caminho. O caminho é de uma standardização. Mas o mais importante de tudo isto é acompanhar esta mensuração com esta mudança que está a acontecer no mercado. E aí o papel das instituições financeiras é fundamental. Que é, na verdade, dizer assim, olha, não é só tu fazeres as tuas métricas. Eu quero ver como é que você mudou a organização, como é que você mudou a sua governança para que essas métricas, esses KPIs que você tem, estão incorporados no seu dia-a-dia e você está incentivado a mudar essas métricas, a cumprir com essas métricas. E isso é que eu acho que é o passo que temos que dar. É um passo que já começámos a dar. Mais uma vez, eu acho que o setor financeiro está a fazer, começou a acordar para este tema e está a fazer o seu papel, chave nisto, acho fundamental. Acho que temos que garantir é que não basta o setor financeiro. Não é? Então, eu acho que o governo tem que também, esta é uma das matérias que o mercado isoladamente não vai conseguir resolver tudo. É importante o governo também, em algumas das suas atividades, também tratar esses temas. Lembrando que o governo ainda hoje faz contratação pública de não sei quantos projetos e, portanto, eu acho que vai evoluir para que nessa contratação pública, na pré-qualificação que faz, nas empresas que escolhe, comece também a pedir estes temas de ESG. Porque assim nós estamos ali a ligar esta questão das métricas com a questão do resultado das companhias. Porque os decisores vão perceber, espera, eu tenho mesmo que fazer isto
sob pena de não conseguir empréstimos, sob pena de não conseguir contratos, seja com o setor público, seja com o setor privado, que diz, não, eu quero a minha cadeia de valor toda a cumprir com estes requisitos. Então, eu acho que ainda há muito para fazer, tá? Eu acho que ainda há muito para fazer, mas acho que foram dados alguns passos e temos hoje, e Climate Bonds Initiative é um excelente exemplo disso, o setor financeiro também a fazer um push para que isso aconteça. Muito interessante. Fazendo o link, então, Fernando, da tua fala, né? Muito apropriada com o universo da Leisa, né? Como a gente sabe, de fato você mencionou, que o mercado financeiro ele é um grande indutor de boas práticas. E aqui no Brasil, no agro, a gente viu, né, lá atrás, no primeiro movimento de aproximação do agro, do mercado de capitais, com vários IPOs, né, isso foi um grande indutor de governança. E a gente está vendo agora, novamente, temos estruturas de dívida, o mercado de capitais também tem sido na dívida um grande indutor, mas também um novo boom agora de IPOs que está trazendo também todas essas agendas positivas para o setor, né? E aí, Leisa, como é que você vê essa maturidade do mercado financeiro? Olhar além das métricas. Olhar a agenda estratégica, né? Olhar a evolução no tempo, os compromissos, essa visão de futuro. Você vê o mercado financeiro hoje se estruturando, maduro hoje, para, com esse olhar, forçar esse olhar e ser esse indutor nessa direção? Olha, eu vejo, né, em relação a todo mundo que a gente conversa, né, especialmente lá fora, né, como eu mencionei, que a gente já tem tudo isso muito mobilizado, e a gente começa a trazer isso, a gente vê, né, esse boom também, ou essa tendência chegando, a gente brinca que nem é mais uma tendência, né, eu acho que é uma nova forma de realmente colocar, como o Fernando mencionou, que vai falar se você vai conseguir ou não, né, acesso a investimentos, porque os investidores eles vão começar a olhar e realmente restringir em relação ao que eles estão financiando. Então, eu acho que realmente, né, a CBI, né, a gente acaba trabalhando com isso, né? O mercado ele começou muito com essa demanda, né, de investidores e eles pedindo e puxando. Então, a gente fala, né, que realmente o investidor colocando e olhando e ele trazendo isso e o mercado também se adequando. Então, claro, né, além das métricas, você está olhando, eu acho que essa parte de transitions, a gente já lançou um framework, um white paper, olhando essa parte de transição e o setor pedindo realmente o investidor demandando, tá bom, né? Agora eu estou tendo esse olhar mais amplo, um olhar para a empresa, porque eu não só quero saber, né, os projetos que estão sendo financiados, como que eles estão alinhados, mas isso é feito também esse olhar de parte estratégica, né, como está contribuindo para a agenda mais ampla de mudanças climáticas. Nosso CEO sempre brinca que, né, o mundo é um só, então a gente tem que ter esse olhar, né, acho que além muito do local, não, mas né, do local e do global, e como tudo isso conversa. Então, eu vejo realmente, né, o setor financeiro dando, continuando, né, esse push em relação enfim, a evolução dessa agenda. Muito interessante. E aí eu queria trazer o Sebastião também para o nosso debate. Né? O Sebastião tem um longo histórico de trabalho aí com pequenas e médias empresas, antes dele assumir aí o chapéu, né, de líder. Eu queria trazer um pouquinho, na tua visão, como é que tem evoluído essas agendas aí de ESG junto, né, a esse mercado das pequenas e médias empresas, né, esse universo, né? Fala um pouquinho da tua experiência, Sebastião, prévia, né, não mais nesse teu chapéu de ESG. Não, legal. Bom, Giovana, acho que eu vou fazer conexão aí ainda com a questão de Covid e a nossa experiência pós-Covid, né? Eu acho que essa experiência tem demonstrado que aquelas empresas que eventualmente não tinham foco na questão de governança e de gerenciamento de riscos, elas vão ter que efetivamente tirar isso do papel e passar efetivamente a implementar aí nessa nova experiência. Seja por exigência, né, da questão da temática do ESG, mas seja por uma questão de sobrevivência dos negócios, né? A gente, infelizmente, tem visto um volume, e aí vou falar um pouco do universo das pequenas e médias empresas, né? Tem dados aí ainda não oficiais, mas de que 1/3 das pequenas e médias empresas do Brasil devem desaparecer depois aí da questão da Covid. Então, a gente tem mais ou menos 20 milhões de CNPJs no Brasil e 1/3 dessas empresas efetivamente
em sérias dificuldades e correndo um sério risco aí de não voltarem mais com seus negócios aí após a pandemia. E aí acho que o meio copo cheio dessa situação é exatamente isso, né? Demonstrar que aquelas empresas que eventualmente não tiravam, né, essas questões de governança corporativa e de gerenciamento de risco da agenda, vão ter que acoplar essas duas agendas ao tema de ESG, né, o G já na questão da governança mesmo, para uma questão sustentável dos negócios, seja pelo que a gente tem debatido aqui, por uma demanda da sociedade, dos stakeholders, dos colaboradores, da sociedade como um todo, mas seja pela própria questão da perenidade dos negócios. Então, eu enxergo aí que, olhando esse meio copo cheio, talvez seja uma oportunidade única, efetivamente, das empresas se debruçarem com seriedade sobre o tema de governança, sobre o tema de gerenciamento de riscos e sobre essas questões, né, de social e de ambiente, de forma genuína e com propósito de perenidade dos negócios e contribuição efetiva aí para essa agenda. Excelente. No universo do agro, né, a pequena e média, ela normalmente esse universo fica dentro do sistema cooperativista, né? Sim. Então a gente tem visto, né, as cooperativas como grandes indutoras também dessa agenda, dessas agendas positivas dentro do agronegócio, né? E aí eu vou voltar agora à Leisa, né? E ainda nesse gancho, né? Dessa perspectiva financeira, eu fiquei muito bem impressionada, Leisa, com o estudo do Climate Bond Initiative, com o mapeamento de oportunidades de financiamento ligados à sustentabilidade. Ele é muito detalhado, né? Os números, né? Tanto do desafio que tem pela frente, né? E das oportunidades, como endereçá-las. Né? E aí eu queria ouvir, na tua visão, né, como é que a gente pode, o que pode ser um acelerador, né, para trazer, porque parece um casamento perfeito, né, entre um agro que precisa crescer, que está crescendo muito, que precisa acessar o mercado de capitais, né? E do outro lado, todo o desafio de sustentabilidade. Então, parece um casamento perfeito o financiamento verde. O que você acha que pode ser um acelerador, né, desse casamento, né, entre o mercado financeiro, né, e essa necessidade de financiamento hoje do agro em novos padrões de sustentabilidade? Não, perfeito, obrigada. Excelente pergunta, Giovana. Aquele estudo realmente acho que foi um pouco de provocação, porque eu acho que a gente já faz muita coisa que é sustentável no agro e às vezes falta monetizar, né? Eu acho que uma forma de você fazer isso é através, né, do título verde, porque você reconhece o que já está sendo feito, você pode financiar, né, ou refinanciar e também colocar aí novos projetos no pipeline. Então, aquilo ali foi um esforço, né, no âmbito também do memorando de entendimento que a gente tem com o Ministério da Agricultura, realmente para começar a trazer esse mercado, né, de finanças verdes para o agro. Então, a gente sabe que tem essa pergunta de acelerar. Eu acho que é continuar a trazer, explicar essa oportunidade, porque eu acho que, de fato, assim, até a finanças verdes é algo novo, né, o mercado de capitais é algo novo para o agro, né, e quando você coloca o verde, às vezes se torna algo ainda mais novo em relação, então, a explicar, né, para o produtor e até para o pequeno. Eu sei que tem um desafio em relação, né, especialmente você emitir lá fora, mas começar a olhar esse mercado interno. Então, isso ainda faz parte de um esforço, né? Então, acho que tem muito essa questão de sensibilização do mercado, né, trazer e falar, olha, empresas que já estão, né, com essas práticas, né, e já tem, o que vocês podem fazer, quem não tem, quer ter, como que vocês, né, chegam lá. Então, muito é um esforço de sensibilização e continuar trazendo essa oportunidade para o mercado. Então, eu acho que, enfim, juntar é realmente colocar e falar, olha, como que faz, a gente quer até fazer um outro estudo, que é uma cartilha, que eu acho que vai acelerar um pouquinho em relação, né, como que você faz, com quem que você conversa, né, como o pequeno e o médio, acho que você mencionou nas cooperativas, como que o pequeno e o médio também consegue acessar, né, quais são os desafios. Então, eu acho que ainda faltam algumas etapas, mas eu acho que em termos de pipeline, né, a gente queria olhar e falar, olha, a gente já tem um pipeline sustentável, isso assim é o que o Brasil já faz de sustentável, a gente já consegue identificar, a gente sabe que financiamento é ainda maior, então se a gente está olhando outras práticas, a gente consegue ainda ampliar aquele número ainda mais, né, que a gente colocou ali
690 bilhões de reais e continuar a trazer essa oportunidade. Então, eu acho que é isso, né? Promover aquelas oportunidades em relação ao pipeline, a gente tem pipeline, apresentar isso para os investidores e aí eu acho que tocando em algumas coisas que a Ana mencionou também em relação a apresentar isso, como essas empresas conseguem fazer, porque eu acho que ainda tem essa dificuldade em relação a não entender ou achar que vai dar mais trabalho, que, né, conseguir o selo verde às vezes é muito mais complicado como fazer e não é. Então, acho que esse tem sido o principal desafio. Excelente. Você já conectou a Ana, eu ia conectar ela mesmo, né? Perguntar a Ana como transformar, então, esses investimentos para compliance em oportunidade, né? Então, deixa um pouquinho aí tua visão sobre isso. Olha só, eu acho que a gente tem um mundo de oportunidades, porque, principalmente agora com essa estratégia nacional publicada aí pelo governo, com a incorporação da variável ambiental, e no nosso caso aqui, socioambiental, a gente pode ter o agro efetivamente investindo em compliance e melhorando as suas possibilidades, seja para financiamento, seja para receber linhas novas, capital com menos custo, para desenvolver novos produtos. Eu acho que a gente tem um mundo para inovação baseado em bioeconomia e o agro está sempre muito perto disso e já tem muitos passos aí envolvendo a própria bioeconomia, mas com o novo contexto. E esse agora passo do governo para formalizar isso expressamente como objetivo, planejamento até 2031, a gente tem oportunidades imensas. Então, avaliar o compliance, juntar com o compliance na hora de fazer o diagnóstico o que mais eu consigo fazer nos viéses de inovação, e aí a gente está falando de qualquer fase de inovação, né? Aquela primeira, segunda ou terceira, eu vou chegar num novo produto de fato, eu vou usar a minha área aqui de reserva legal que eu tenho para fazer pesquisa mesmo, eu vou liberar para universidades, a gente vai achar novos compostos, novas moléculas, ou eu vou, de um lado mais simples, eu vou usar uma área que eu não tenho uso hoje, vou começar a plantar madeira, árvore, porque eu vou destinar essa madeira para a geração de energia. Enfim, existe um mundo, infinidade de oportunidades de base ambiental, de base derivada, de incorporação da variável ambiental aqui, que podem ser conjugadas com os investimentos de compliance. Basta querer, mas a gente está num país mega biodiverso, com inúmeras possibilidades e em que ainda existe capital natural disponível e de qualidade. Então, eu tenho ar respirável, eu tenho disponibilidade de água, eu tenho um solo que pode ser fértil, a depender do que eu vou fazer aqui. Então, a gente tem que conjugar isso num viés de oportunidade, principalmente para pesquisa e desenvolvimento, e olhar o que eu consigo tirar do meu business de uma forma diferente no contexto de mundo novo. Fernando, algum comentário? Eu, na verdade, estava aqui esperançoso que você me passasse a palavra, Joana. Não, enfim, totalmente de acordo, mas eu tendo a ver as coisas, é aquele tema do copo meio cheio, copo meio vazio, não é? Eu acho que hoje ainda se olha muito para este tema de green finance e obter um green bond, um selo verde, como algo interessante do ponto de vista da companhia para mostrar que já avançou na sua agenda ESG de alguma forma. Não estou dizendo que é só marketing, é um acesso a capital que é importante, mas é visto como, olha, eu consegui isto, não é? Eu acho, este é o lado para mim do copo meio cheio, não é? Eu tenho um lado do copo meio vazio para mim, que eu acho que daqui a uns anos não vai haver alternativa. Eu acho que não vai haver esta discussão, é green finance ou não é green finance, é preciso selo verde ou não é preciso selo verde. Eu acho que a ciência está-nos a demonstrar que nós estamos num caminho que, se não corrigirmos, não tem retorno. E isso significa, de alguma forma, que vai aumentar cada vez mais a pressão sobre as empresas em todo o mundo, que afinal isto do selo verde não é um nice to have, bom para ter, mas é essencial para a sobrevivência no longo prazo. Vamos ter o Green Deal na União Europeia e não há dúvida que vai ser uma referência para outros países
avançarem. A revisão da cadeia de valor que Covid está pressionando, eu acho que vai fazer com que as grandes potências mundiais comecem a definir com quem trabalham em função também destes temas ambientais. E, portanto, se agora é um nice to have mais uma vez, eu acho que, de qualquer forma, nossa recomendação é todos já abraçarem este tema, porque e não há de ser muitos anos, num curto espaço de tempo, isto vai passar a ser um tema que vai guiar a sobrevivência de todas as empresas. É muito, muito bom o seu comentário, Fernando. Ele antecipou, na realidade, uma pergunta que eu ia fazer para todos vocês, que era justamente esse ponto onde nós estamos hoje, né? Hoje, ter uma agenda ESG, você acessar um financiamento, é um plus, né? Em algum momento, né, vai ser um must, né? No sentido... então a gente está vivendo muito esse momento aqui no Brasil de que é um plus. As empresas que se comunicam bem nesse tema são vistas de uma forma diferente, né? Mas está todo mundo correndo para se organizar porque está percebendo o valor, né? Agora, em algum momento vai virar uma necessidade, vai virar um imperativo, em algum momento essa régua sobe, né? E ficou muito claro para a gente que essa é uma régua subiu e a pandemia trouxe essa priorização, né, das questões ambientais. Mas eu queria pegar um pouquinho a percepção de vocês, né? Vocês acham que essa agenda socioambiental ela é acelerada em diferentes cenários eleitorais americanos? Isso é uma coisa que está no radar de vocês? Ou vocês acham que essa agenda é forte o suficiente? Ela anda sozinha? Como é que vocês estão vendo essa agenda no contexto político global hoje? Fernando, quer começar? Sim. Não, olha, eu acho que é uma agenda que está para ficar em primeiro lugar e é independente de resultados de eleições hoje, porque é um tema, quer dizer, quando nós já ouvimos a própria China recentemente também a começar a discutir estes temas, eu acho que eles entendem que o seu papel no mundo só pode sair reforçado se eles começarem a adotar mecanismos que permitam que o crescimento da sua economia e da economia mundial seja assente em pilares de sustentabilidade. Não é? Então, eu acho que não há volta a dar nisso e, mais uma vez, não há volta a dar, parece que estamos falando de é uma estratégia. Não é. Nós estamos num mundo cada vez... Não fazendo nada, o mundo vai ficar pior. Vai ficar pior para os nossos filhos. E quando nós falamos de vai ficar pior para os nossos filhos ou para os nossos netos, eu acho que isto é um driver para que as coisas aconteçam. Não é? Eu acho que finalmente as pessoas perceberam isso. Sim, é verdade, e nós sabemos isso, que ainda há pessoas que estão tentando desconectar desta agenda, acham que não é assim, acham que é uma agenda de política de alguma forma, mas os dados científicos estão aí para comprovar que não é assim. Então eu estou confiante que esta agenda não vai mudar. Agora, também é verdade que nós sabemos que quando uma grande potência elege um líder que não está focado nestes temas, corremos um risco de que a agenda não avance tão rapidamente como nós precisamos. E nós precisamos que ela avance muito nos próximos 10 anos. Uhum. Então, de facto, para esse objetivo, não é de implementar a agenda, porque eu acho, como eu disse, eu acho que isso é pacífico, mas de acelerá-la é muito importante que rapidamente todos adotem medidas de descarbonização da economia. Lembro também muitos saberão isso também, não é? Mas há alguns anos atrás publicou-se ou criou-se uma task force para tratar dos riscos climáticos. Não é? E hoje o TCFD, que foi um task force criado para lidar estes temas, e hoje os bancos estão já reportando, não só os bancos, mas muitos bancos já reportando de acordo com as normas que saíram do TCFD. Hoje, mais uma vez, em linha com essa agenda que não pode ter retorno,
está-se a criar o equivalente para o capital natural. Não é? Foi criado e começaram as reuniões há muito pouco tempo. Nós estamos envolvidos também nessas discussões. O reconhecimento de que também na parte do que é o nosso capital natural, a nossa terra, a nossa natureza, tem que haver uma forma de incentivar a sociedade, as empresas, o setor financeiro, a serem de alguma forma beneficiadas, valorizadas pela forma como protegem esse capital, mas também a serem castigadas, penalizadas por aquilo que não fizerem para proteger esse capital e a nossa biodiversidade. Então, é como digo, acho que a agenda está aí, está para seguir, mas é bom de facto que os líderes atuais, todos eles, abracem isso o mais rapidamente possível, porque de facto não temos tempo a perder. Excelente. Leisa, Ana, querem deixar algum comentário adicional? Né? Sebastião? Aqui um ponto só. Quando a gente fala de ESG, eu acho que de fato é uma agenda mainstream. Tem algum impacto, se a gente tem um grande líder mundial, de fato, como o Fernando falou, que nega ou não se dispõe a discutir politicamente isso, mas essa postura também não é nova, isso já aconteceu, principalmente em relação à clima, e a gente tinha os estados todos organizados, quando o líder falou não, os estados estavam organizados e falaram, olha, você não quer, mas a gente quer, porque isso é muito importante, a Califórnia teve aí um papel muitíssimo relevante nisso. Então, acho que se eventualmente isso acontecer de novo, acho que o impacto vai ser ainda mais reduzido do que já tinha sido da primeira vez. Tomara que não aconteça, porque a gente precisa aí da ratificação dos países para que a gente tenha continuidade das discussões climáticas, principalmente agora na próxima COP, que vai ser final de 2021. E, por outro lado, só o que acho que vale colocar é uma agenda tão must-have que, do ponto de vista ambiental, ela sempre, para mim, foi must-have. Se a gente depende de recurso natural, ou do nosso capital natural, para produzir qualquer coisa ou prestar qualquer serviço, sem água e sem ar, por exemplo, respirável, eu não tenho ser humano que consiga trabalhar e eu não tenho atividade produtiva alguma ou prestação de serviço, para mim é até inconcebível que a gente continue achando que o E do ESG, e aí as 3 letras agora, estejam desconectadas ou não sejam mainstream. Acho que não tem mais nenhuma chance de volta para isso, até porque a nova geração vai pressionar, e a gente tem um contexto de mundo pós-pandemia que nos mostra e nos comprova que o ser humano não saudável leva à não economia. Então, acho que não dá mais para discutir. Giovana, se eu puder contribuir, eu também concordo aí com os comentários do Fernando e da Ana. Eu também acho que é uma agenda efetivamente sem retorno, né? Mas voltando para a sua pergunta, acho que dos resultados aí, eventualmente, de eleições nas grandes democracias, eu acho que, e aqui sem nenhuma convicção partidária, essa aqui é uma opinião, eu acho que se o Biden ganhar nos Estados Unidos, eu acho que essa agenda vai ter que obrigatoriamente ser acelerada, né? Eu acho que a forma como o Brasil eventualmente tem tratado algumas temáticas, principalmente relacionadas ao meio ambiente, elas não necessariamente são bem vistas, né, pelo Biden, lá pelos democratas, e eu acho que se ele vir a ser o novo presidente dos Estados Unidos, o Brasil obrigatoriamente vai ter que acelerar essa agenda, né? E o segundo comentário, acho que talvez colocar um ingrediente a mais nessa discussão, a gente tem uma geração aí de milênios, né, que é muito engajado com essa questão de meio ambiente. E seja ela no propósito dessa geração como sociedade ou ela como os futuros consumidores, eu não tenho a menor dúvida de que vai ser exigido ou vai ser comprado bens, serviços e produtos de empresas que estejam efetivamente engajadas com o tema. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. Então, para mim, acho que são 2 aceleradores aí, ou 2 motivos que não vão deixar com que as empresas, ou que essa temática, eventualmente, tenha algum tipo de regresso. Excelente colocação, Sebastião. Realmente, o link com os milênios, né, ele é um grande, talvez, impulsionador dessa agenda, né?
Eu queria fazer um grande link, por isso que eu trouxe esse debate, com o mercado de carbono global, mas infelizmente nós não temos mais tempo, então isso vai ficar para um outro debate, né? Então, e aí, de fato, estamos nos aproximando, né, do final desse painel, né, sobre o impacto do ESG. Eu ficaria aqui mais 1 hora conversando com vocês, né? Obrigada a todos vocês, obrigada a Ana, obrigado Leisa, obrigado Fernando, obrigado Sebastião, né? Obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Né? Tem alguns comentários aqui do Edmundo Barbosa, né? Falando que está gostando muito da oportunidade, falando do pioneirismo na certificação de Renovabil e CARB, do Sindalco, né? Super obrigada, Edmundo, por ter participado aqui conosco. Esse evento está sendo gravado, nós vamos disponibilizá-los nas redes sociais, para quem não teve a oportunidade de assistir hoje, né? Então vai ter num segundo momento, né? Nós vamos fazer uma boa publicidade desse material aqui incrível. E aí, então, queria desejar um bom final, não mais manhã, né? Uma boa tarde aí para todos vocês e um bom final de semana. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigada.